Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Ana e sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. E hoje estou iniciando a leitura do livro de Provérbios, iniciando pelo capítulo 1, que tem por tema para viver de maneira inteligente e disciplinada. Começando a leitura, capítulo 1, verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhe der ouvidos aumentará em muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não desprezes os ensinos de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênção para a tua cabeça e um colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se as pessoas perversas tentarem seduzir-te, não permitas. Se te convidares, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitamos o incauto, ainda que apenas por diversão. Traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. Encontremo-nos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo o que roubamos. Junta-te ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais o resultado de tudo o que tomamos. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede de caça se as aves te observam. Da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armaram a cilada contra a própria vida. Constroem emboscadas para a sua própria destruição. Tal é a vereda de todo ganancioso e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros à entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem me atendesse. Ao invés disso, rejeitasse todo o meu conselho e não aceitasse a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça. E rirei quando o terror se abater sobre vós. Em vindo o flagelo, como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição, como o furacão, quando a aflição e a dor
vos desesperarem, quando suplicarão pela minha atenção, entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém, não me hão de encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Não desejaram conhecer o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, resultado aqui, comerão do fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis, pois a imprudência dos nércios os matará e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer a mal algum. Bênção essa palavra. Muitas lições para extrairmos desse ensino de Provérbios capítulo 1. Falaremos então, ou colocaremos o nosso foco na maneira inteligente de viver e a maneira disciplinada. Há quem pense que somente a inteligência, um QI elevado, é a fonte de todo sucesso. Mas sem a disciplina, ninguém chega a lugar nenhum. Aliás, a disciplina, ela pode nos levar além. Porém, a inteligência e a disciplina sem Deus pode nos levar a fracassos. Bons discípulos, eles assumem responsabilidade de aprendizado. Não arrumam desculpas, porque desculpas nós sempre temos. É isso que uma pessoa disciplinada faz. Ela se coloca em pé de igualdade com as pessoas mais inteligentes e capacitadas. Talvez você conheça pessoas muito inteligentes, mas que, como diz o ditado, não deram resultado em nada na sua vida. Elas tinham dom, mas rodaram em círculos. Pessoas que não conseguiam se destacar no trabalho ou até se destacavam muito, mas terminou falindo. Constituíram famílias, mas terminou abrindo mão de sua própria relação íntima. Talvez você conheça alguém que já precisou até mesmo, tendo muitos recursos, de ajuda dos outros para sobreviver. O sucesso não é alcançado somente por quem pensa, mas por quem age conforme a palavra de Deus. Diz um filósofo conhecido como Aristóteles: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas é um hábito. É isso que nós vamos chamar de disciplina. Aquilo que eu faço repetidamente. Mas, se eu fizer repetidamente o errado, então o erro se transforma no meu hábito. Como diz esse Provérbios, então, para viver de maneira inteligente e disciplinada, precisamos entender o que é inteligência. Inteligência é a faculdade de conhecer e compreender e, de fato, aprender. Não adianta eu ter um dom extraordinário e não conseguir usá-lo de forma inteligente. Eu preciso realmente conhecer, compreender e aprender. É a capacidade de compreender e resolver os nossos problemas e conflitos, porque tem também hoje o termo conhecido como inteligência emocional. Há muitas pessoas que não têm um conhecimento científico, mas elas têm uma aptidão, uma capacidade extraordinária de resolver conflitos, porque elas têm a inteligência emocional. Existem muitas pessoas que foram leigos no sentido da inteligência científica, mas elas tiveram grandes construções, grandes impérios, por assim dizer. Por quê? Porque elas aplicaram inteligência emocional naquilo que faziam. Eu tenho muitos exemplos disso. Pessoas que eu conheci que não eram sequer formadas, mas elas construíram grandes negócios, enquanto outros que tinham tudo para dar certo deram errado. Então, a capacidade de compreender e resolver problemas e conflitos e se adaptar às novas situações. A Bíblia Sagrada é o manual do nosso Criador e nós entendemos facilmente, com toda a clareza, que a Bíblia
ela deveria ser a fonte única de todo ser humano. E a primeira, se não por assim dizer, porque é através dela que nós conseguimos desenvolver a verdadeira inteligência e a verdadeira disciplina que Deus requer de cada um de nós. Então, se nós tivermos que comentar algo que é essencial e necessário para a nossa vida, essencial, indispensável para aqueles que desejam viver com uma prosperidade, devem pegar aqui esses versículos de Provérbios 1 para viver de maneira inteligente e disciplinada. Use na sua vida o temor do Senhor, porque é através do verso 7, o temor do Senhor, que é o princípio de todo o conhecimento. E o conhecimento gera sabedoria e gera disciplina. Se você atentar para os ensinos sábios dos seus pais ou daqueles que já passaram por experiências, você terá então uma coroa de bênçãos e você terá a honra ao redor do seu pescoço. Mas se você se deixar seduzir por pessoas que lhe influenciam para o mau caminho, é isso que esse Provérbios está dizendo. Essas pessoas, elas tramam a cilada contra a sua própria vida. Por isso que a sabedoria clama em alta voz. Existem tantas pessoas cegas naquilo que elas estão fazendo, porque elas vivem regidas pelo seu princípio do prazer, o hedonismo. E elas buscam apenas coisas terrenas e efêmeras. E por isso elas se afastam do verdadeiro conhecimento de Deus. Verso 23 e 24 diz o chamado de Deus para todas essas pessoas: convertei-vos. Essa é a exortação de Deus. Se você andava num caminho, mude essa rota. A conversão significa exatamente isso: mudança de atitude, mudança de direção. E aqui a obra desta mudança está explícita. O Espírito que ele derrama sobre cada um de vós. O Espírito Santo é ele que gera arrependimento. Mas quando nós recusamos essa mão estendida de Deus para nos ajudar, quando nós zombamos dizendo: o que é que pode Deus fazer por mim? Então nós realmente iremos passar por situações de conflitos, de crise, em que nós buscaremos a Deus e não encontraremos. Sabe por quê? Desprezamos o conhecimento e rejeitamos o temor do Senhor. E ali, no dia da adversidade, por termos rejeitado a Deus, Deus será indiferente ao nosso clamor. E o próprio Deus diz, né, que vai deixar com que colhamos o fruto das nossas decisões e atitudes. Ou seja, se você não tiver o Espírito Santo para te dar a verdadeira inteligência e aplicar disciplina nas áreas de sua vida, e se você quiser andar por conta própria, sem a ajuda de Deus, desprezando completamente o conhecimento de Deus, a instrução de Deus, as suas decisões e atitudes serão inúteis. No final das contas, você estará talvez em qualquer lugar clamando a misericórdia de Deus e pedindo ajuda para Ele. Cuidado com a sensação de falso bem-estar. É apenas falso. O bem-estar verdadeiro é produzido pelo Espírito Santo no coração de cada um que der ouvidos à palavra de Deus. E assim viveremos em plena paz, sem temer a mal algum. Quero orar pela sua vida, Pai, em nome de Jesus. Nesse momento existem muitas pessoas, Senhor, que estão necessitando de inteligência e disciplina. Que o Teu Espírito Santo possa converter o caminho daqueles que não a seguem, a começar pelo temor do Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha dirigir, governar, instruir a vida de cada um. Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Pessoas que talvez não davam certo com nada, não conseguiam, Senhor, fazer nada, não conseguiam, inclusive, ter disciplina para ir até o fim na sua jornada e, por isso, não conseguiam prosperar em seus caminhos. Eu peço que o Senhor mude a rota dessas pessoas hoje, em nome de Jesus. E para aqueles que desprezaram os Teus conselhos e hoje estão em maus lençóis, que o Senhor possa perdoá-los e que, se houver verdadeiro arrependimento, o Senhor possa modificar em nome de Jesus e fazer algo novo a partir de hoje, a partir de agora, em Teu nome, porque tudo Tu podes, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha em nome de Jesus, dando graça e força para talvez algumas pessoas aqui colherem as suas decisões e atitudes, passando